Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ensinar a acelerar a alfabetização da sua criança com deficiência intelectual. O tema de hoje é o seguinte: essa é a solução para você alfabetizar uma criança com deficiência intelectual que não tem vontade de aprender. Olha, você conhece aquela criança com 10 anos, até menos, 9 anos, 10 anos, 12 anos, 16 anos, que não quer mais aprender, não quer mais aprender a fazer nada, nem a ler, não quer mais, desistiu, sabe? Eu acho que esse é um grande desafio para nós, mediadoras, professoras comprometidas com crianças com deficiência intelectual. Trabalhar com uma criança com deficiência intelectual que não quer mais aprender a ler, já desistiu. Primeira coisa, nós temos que pensar quais são os fatores que levaram essa criança a pensar dessa forma, a ter essa decisão. Imagine os sucessivos fracassos que essa criança já foi submetida. Imagine. Os colegas excluindo, especialmente se já é maior, excluindo ele de várias atividades porque ele não sabe ler. Nenhuma atividade sendo adaptada para ele. Não é? E quando fazem alguma coisa adaptada, ou é uma coisa muito simples, ou é uma coisa infantilizada. Né? Então, assim, eu citei algumas coisas aqui. Quando eu pedi para você imaginar, é para imaginar realmente, porque isso acontece. Isso ocorre, é real. Crianças que têm deficiência intelectual, geralmente elas têm muitos fracassos na escola, são excluídas, as atividades não são adaptadas, as atividades são infantilizadas, entre muitas outras coisas que eu nem vou entrar aqui no mérito. Tudo isso é muito desanimador. Por isso que hoje essa criança está assim. Então, se essa criança está nessa situação de não querer mais aprender, nem aprender a ler, não quer mais, então nós temos uma solução, entendeu? É possível reverter esse quadro. Então, o nosso encontro de hoje é para isso, para a gente conversar sobre o que fazer no caso de uma criança que já desistiu, né, de aprender. Vamos pensar o seguinte, que aprender a ler é um desafio para todo mundo, não é só para quem é deficiente, para quem tem deficiência intelectual ou não, é para todas as crianças aprender a ler é um desafio. E por quê? Porque nós temos que decifrar um código. E que código é esse? É o código dos sons das letras. E para esse código ser decodificado, a criança tem que se sentir capaz. Ela tem que se sentir capaz que ela pode fazer isso. Né? Então, às vezes eu falo brincando, né? Ser competente é uma coisa. Se sentir competente é outra. E eu prefiro me sentir competente. Por quê? Porque eu me desafio a fazer. Então, se a criança com deficiência intelectual, que já está desanimada, não se sente capaz de aprender a ler, ela não vai dar um passo para frente, entende? Ela vai ficar lá paralisada diante daquilo que você vai propor. Você tem que pensar nisso. Então, as mediadoras, elas utilizam um critério específico de mediação para motivar novamente essa criança. Que critério é esse, né? É o critério de mediação do sentimento de competência. Porque se a criança se sente competente, ela se desafia, ela vai. Porque se ela não se sente competente, ela fica paralisada. E por que a gente usa esse critério especialmente com essa criança? Porque o objetivo desse critério de mediação é trabalhar a autoestima. A autoestima. É trabalhar essa autoimagem, sabe? Porque a criança, ela internaliza uma imagem sobre ela mesma,
que ela não sabe, que ela não lê, todos os amigos leem, que ela tem um caderno feio. Então, ela tem que trabalhar a questão da autoimagem. Então, assim, a autoestima está junto com a autoimagem. E esse critério de mediação faz com que a criança se sinta capaz. Então, lembra, se sentir capaz. E aí, se sentindo capaz, ela desenvolve a vontade de realizar a tarefa, a vontade de fazer a tarefa, a vontade de aprender a ler. Esses 3 motivos, que é a autoestima, se sentir capaz e sentir vontade em fazer o que a professora propõe, são os 3 motivos principais para você trabalhar o sentimento de competência. E isso ajuda muito a criança a gostar, a se interessar em aprender a ler. O sentimento de competência, ele fortalece as emoções primárias. O que são emoções primárias? Emoções primárias são aquelas emoções, vou pegar até um autor que ele explica isso muito bem, que é o Paul Ekman. Ele diz o seguinte, que as emoções primárias são aquelas que são reconhecidas, certo? E se manifestam com a mesma expressão em qualquer lugar do mundo. Se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou feliz, se eu tenho raiva, se eu tenho nojo, se eu tenho desprezo, se eu tenho medo, se eu fico surpresa. Então, essas são emoções primárias. A gente olha para uma pessoa e sabe se ela está feliz, se ela está triste, se ela está com nojo de alguma coisa, se ela está desprezando alguém, não é mesmo? Então, essas emoções primárias, elas são rapidamente reconhecidas pelos neurônios de espelho, que fazem a leitura dessas emoções primárias a partir do rosto da pessoa. Então, imagina uma professora que está lá na frente, um aluno que está sentado, e esse aluno é desprezado, esse aluno não tem atenção, a professora não acredita que essa criança é capaz, então, no rosto dela, transparece essas emoções primárias, de tristeza por essa criança, não é mesmo? Então, a lógica é, se você, na tua fisionomia, estiver mediando o sentimento de competência e transparecer emoções primárias positivas, de alegria, felicidade, entendeu? O resultado disso vai ser o quê? Também positivo. O contrário também vale. Se você for fazer uma tarefa com a criança, com aquela cara de tristeza, tadinha, que ela não vai conseguir mesmo, porque é deficientezinha, como eu já escutei esse termo, né? Qual é o resultado? Também não vai ser bom. E olha, a lógica é cuidado com os neurônios de espelho, porque você faz uma coisa, mas mostra outra. E aí o que vai valer é o que você está mostrando pelo seu rosto. Tá bom? Olha só, sabe que às vezes você pode pensar o seguinte, mas a criança com deficiência intelectual não aprende, ela não vai conseguir se alfabetizar. Ou, por exemplo, a escola não está preparada para receber essa criança, para ensinar essa criança com deficiência intelectual. Eu não sei o que fazer com uma criança com deficiência intelectual na sala de aula. Olha, eu botei aqui, eu trouxe para você 3 coisas que as crianças vivenciam. A crença que você tem que ela não aprende, a crença que você tem que a escola nunca vai estar preparada e a crença que você tem que você não sabe fazer nada por essa criança. São 3 crenças. Essas ideias, elas transparecem no seu rosto. E o neurônio espelho da criança vê isso. E isso também contribui para que ela tenha uma autoimagem, uma autoestima negativa. Então, cuidado. Quero dizer que isso
que você pensa, né, essas crenças que você pensa, elas são tão poderosas que elas guiam as suas ações e são reveladas pelo seu rosto, lidos pelos neurônios de espelho. Mas isso tem solução. Sabia que isso tem solução? Essa ideia que você tem de que a criança com deficiência intelectual não aprende, eu quero dizer para você que ela aprende e ela se alfabetiza. É só você acompanhar aí, ó, as minhas lives com as minhas mediadoras, ver os resultados maravilhosos. Hoje mesmo, tá? Eu postei no story, né? Só a mensagem. Mãe desesperada, 3 anos tentando alfabetizar a menina. No dia 7 de setembro, ela começou a fazer as intervenções. E hoje, ela me manda um vídeo da menina lendo. Setembro, outubro, um mês, ó. A professora, você me ajudou um aluninho ansioso e já começou a ler. Olha que maravilha, Yolanda! Maravilha, que bom. Então, assim, ó, tem solução? Tem. Tem solução. É só você ir ali atrás das evidências científicas e você vai ver que uma criança com deficiência intelectual, com TEA, paralisia cerebral, síndrome de Down, TDAH, podem se alfabetizar. Ah, mas a escola não está preparada. Ó, eu vou dizer uma coisa para você. A escola não está preparada para ninguém que está fora de um padrão. Ele não precisa ter uma deficiência. Ele basta estar fora do padrão. Entendeu? Do padrão idealizado como um aluno maravilhoso. A escola precisa se renovar, e essa renovação é individual, ela não é coletiva, não é o PPP, não é uma lei. O PPP é aquilo que revela o seu compromisso. Então, o PPP, ele representa a sua parte individual. Ele não é um papel bonito para você depois mostrar, que é inclusão, a gente usa fulano de tal, mas as crianças ficam desprezadas, então não adianta. Por isso que eu falo que a escola tem que ser preparada para essa renovação, e essa renovação é individual. Você não pode esperar que todos os seus colegas da escola mudem para você mudar. A mudança é individual. E aí, às vezes, você fala, mas eu não sei o que fazer. Olha, para isso que eu estou aqui. Quem me acompanha sempre tem uma coisa diferente que você pode fazer com a criança com deficiência intelectual. Para fazer com que ela aprenda, para fazer com que ela melhore o seu desempenho escolar, que ela se alfabetize, que você consiga adaptar o material para ela. Então, não dá mais para aceitar essas desculpas. Isso eram desculpas do passado. Agora vai ter mudança, né? Então, assim, ó, o que eu te ensino é acelerar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. E por que eu ensino isso? Por que eu perco o meu tempo tentando ensinar você a ensinar uma criança com deficiência intelectual? Porque isso é possível, gente. Isso é possível, isso é realizável, não é um sonho, não é uma ideologia. Então, você conta sempre comigo, pode contar comigo. Agora, o que você não pode fazer é ficar assistindo o tempo passar, sem ver os resultados esperados na vida da sua criança com TEA, TDAH, síndrome de Down. Olha, educar é uma aposta no outro. Então, aposte no seu filho, aposte no seu aluno, entendeu? Existe um meio de encontrar um resultado, existe uma estratégia, e esse resultado é real. A cada dia, mais e mais mediadoras conseguindo alfabetizar os seus alunos, as suas crianças com deficiência. O caminho tradicional, clássico, as crianças que não têm deficiência, algumas conseguem se alfabetizar com facilidade, mas não são todas. Né? Mas as nossas crianças com deficiência intelectual não, né? Elas têm dificuldade. Mas existe uma possibilidade. Então, assim, ó,
ficar num banco sentada como espectadora não dá. Desistir da criança também não dá. Você tem que encontrar uma rota alternativa e iniciar novamente a viagem com o mesmo passageiro, mas com algo a mais, algo mais potente, mais rápido e que você tem que experimentar. Agora, imagine uma criança que se sente incompetente numa posição de derrota e pessimismo. O que a gente vai ter de resultado? Olha, a criança se sente, é um sentimento. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Né? Então, ela se sente muito incapaz. O que a gente vai fazer? Qual é o resultado disso? O resultado, quando a criança não se sente capaz, ela não tem iniciativa, ela não tem motivação para aprender. E muito menos para tentar compreender algo que não tem lógica, que é B com A dá Bá. Isso não tem lógica. Ela não entende isso. B com A dá Bá. Ela não entende como é que as pessoas conseguem ler tantas palavras se ela só decorou palavras de sílabas. Pato, gato, mato, cama, bala, mala. Ela só sabe ler essas que decorou. Então, como é que as outras pessoas leem qualquer palavra? Ela não entendeu essa lógica. Então, ela não tem mais ânimo. Entendeu? Não tem mais ânimo. A criança, ela fica ela teme, né? Ela fica com medo de sentir novamente aquela decepção, aquela derrota, aquela frustração de fazer uma atividade que vai vir toda errada. Por isso que essa criança não tem iniciativa. As nossas crianças com deficiência intelectual, já falei várias vezes, elas são negligenciadas na escola. Porque as professoras estão também tão desanimadas porque elas não recebem nenhuma orientação de como trabalhar com essa criança. Não recebe, gente. Isso é verdade. Eu sou professora, eu sei do que eu estou falando. As professoras não recebem essa orientação. Então, é um desânimo. É o desânimo da criança, é o meu desânimo, né? E aí, o que a gente faz? Às vezes a gente desiste de ensinar essa criança. A gente desiste, deixa ela lá com a segunda professora, com a tutora, com a mediadora, deixa ela lá, quietinha, prepara alguma coisinha para ela, mas na verdade a gente desiste. Por que isso acontece, né? Por que a professora fica desanimada, que o sentimento de competência da professora também é abalado? Primeiro porque a gente não consegue alfabetizá-las. A gente não tem tempo para adaptar o material, certo? A gente não sabe como é que a gente vai ensinar o conteúdo escolar. Agora, quando você aprende a mediar, a trabalhar com a mediação cognitiva, você começa a ensinar a criança com deficiência intelectual a pensar. Começa a motivar a criança. E sabe o que acontece em você? Você também muda. Você também muda. Você começa a ver, pá, mas ela tá conseguindo fazer isso. Ela tá conseguindo me entregar isso feito. Olha, ela escreve. Né? Então, a gente vai motivando. A mediação, ela não é mágica, é uma técnica. Mediação cognitiva é uma técnica para a criança aprender a pensar. Então, se é uma técnica, ela é prática, para você colocar em prática, no dia a dia com a criança, usando qualquer atividade, inclusive na alfabetização. Então, você tem que entender que o resultado é real. E esse resultado começa primeiro em você, sabia? E se estende até a criança com deficiência intelectual. Mas eu digo para você, olha, aquelas crenças lá que a gente trabalhou, que te impede de ter um sentimento de ver a criança e ver que ela é competente, né? Eu quero dizer para você o seguinte,
Quando você olha para a criança e vê que a criança é incompetente, que ela não vai aprender, é porque você está ligada no seu piloto automático. O piloto automático foi feito a partir de crenças que toda a sociedade colocou na cabeça da gente, historicamente, né? Que a criança com deficiência intelectual não aprende, que ela está na escola só para socialização. Esse é o seu piloto automático. Por isso que você tem essa vida ansiosa, cheia de culpa, frustração, porque é o que acontece mesmo. Porque você não vê os resultados. A criança, você olha para ela, vê a incompetência, vê a deficiência, não sabe o que fazer com ela. Aí pega uma atividadezinha, não tem um bom resultado. Tenta alfabetizar usando o método global, que é o Bababy Babu, ou alguma coisa parecida, e não dá resultado. Então você fica frustrada, não é mesmo? Fica ansiosa. Então, assim, ó, onde é que está o resultado? O resultado está em você. Você tem que mudar. Se você não mudar, nada vai mudar. Nada. Ó, agora eu quero dar para você 4 dicas para você trabalhar o sentimento de competência. Ai, nem sei o que é isso. Tá, tudo bem. Ah, não sei mediar. Tudo bem. Você vai, pega lápis, papel e anota. E tenta fazer do seu jeito. Melhor feito do que perfeito. Quando você faz, você tem o sentimento de competência. Certo? Foi ele que te impulsionou a fazer, mesmo não sabendo tudo. Mas você se coloca diante da criança e você faz a coisa acontecer. Então, assim, primeira dica. Sempre trabalhar com encorajamento e elogio verbal. Então, assim, ó, que bom o seu trabalho, ficou ótimo. Olha, tenta fazer isso comigo que vai dar certo. É elogio. O sentimento de competência não tem perguntas para fazer. É um diálogo, é só de feedback. Entendeu? A maioria das coisas que a gente trabalha no sentimento de competência, no critério de mediação do sentimento de competência, é essa relação dialógica, de feedback, do que a criança fez, ou incentivá-la a fazer. Então, essa é a primeira dica, o encorajamento e o elogio verbal. Segunda dica, o encorajamento não verbal. Por quê? O neurônio espelho está de olho. Então, o meu olhar atento, bater palminha, certo? Dar um feedback, né? Assim, ó, legal, tô gostando, hein? Mostrar no seu rosto a verdade, que você está gostando do que ela está fazendo. Isso é muito importante. Terceira dica, a questão de você dimensionar o sucesso da criança comparando com algumas experiências anteriores. Eu não quero que você compare ela com seu colega. Isso é injusto. Você tem que comparar ela com ela mesma. Então você diz assim, olha, eu marquei aqui no meu caderno que no dia tal você estava com dúvida em escrever palavrinhas. E olha hoje como você está bem. Olha como você avançou, como você aprendeu. Isso é muito importante, certo? Isso faz parte do empoderamento dessa criança, dela se sentir capaz. Ela tem que ter essa noção que o esforço também que ela está fazendo está valendo a pena. Às vezes a criança não fez tudo certo. Eram 10 questões, eram 5 questões, elas errou 4. Vamos para coisa trágica. Aí você vai dizer, olha, calma, porque você acertou uma questão. Antes você não acertava nada, agora você acertou uma questão. Na próxima, nós vamos se esforçar para acertar 2 ou 3 questões. É assim que a gente vai conseguir. Então, o que você está dizendo? Você não está desprezando essa criança, você está enchendo ela de vontade, de encorajamento, realmente. A quarta dica é enfatizar a competência. Olha, você aprende muito rápido, você tentou escrever todas as palavras e não desistiu, isso é muito bom. Viu como você está melhorando?
você usou os sons corretamente. E isso mostra que você está entendendo. Todas essas 4 dicas que eu dei para você trazem frases. Essas frases, elas são positivas e construtivas. Elas servem para motivar essa criança a aprender. Você tem que botar isso, mesmo que você não seja mediadora, você tem que botar isso na sua prática do dia a dia das suas crianças. Não é só apontar o erro. Não é só botar o dedo na ferida, sabe? Não vale só botar o dedo na ferida e só apontar aquilo que eu mais tenho de dificuldades. Não. Eu não sou toda deficiente. A criança não é toda deficiente. Ela tem algumas funções que não estão funcionando adequadamente. Algumas funções cognitivas. E essas funções podem ser corrigidas. Quando as pessoas se derem conta, e algumas já dão, né? Já se dão conta disso, de que a criança tem 9 anos, já tinha desistido de alfabetizar, agora estão alfabetizando. Mas como? Como que a universidade nunca explicou isso para a gente? Como que isso não é colocado nas escolas para os professores e professoras? Não sei, política pública. Não vou discutir, né? Agora, vamos pensar um pouquinho mais. Qual a importância das emoções positivas na criança com deficiência intelectual para ela se alfabetizar? A neurociência, ela já traz todo um estudo muito pautado em evidências científicas, que essas evidências comprovam que no cérebro existe um sistema que é dedicado só para motivação e recompensa. Mas não é a recompensa de dar algo para a criança se ela fizer a tarefa. Esse é um erro, uma interpretação errônea. A recompensa é o feedback positivo para você trabalhar o sentimento de competência. Aquelas 4 dicas que eu acabei de falar são recompensas. Entendeu? Então, quando a criança ela é afetada positivamente por algo, por alguma fala sua, a região responsável pelos centros do prazer, da atenção, da memória, eles são ativados. Essa ativação, ela traz um bem-estar, a atenção, reforça o comportamento. Então, veja bem, para você acelerar a alfabetização de uma criança com deficiência intelectual, você precisa deixar essa criança com o sentimento de competência e o sentimento de felicidade na sua sala, e não de derrota. Certo? Agora eu quero fazer uma reflexão com você. Sempre gosto, sempre trago uma reflexão, né? Para a gente pensar, alguma metáfora, alguma analogia, que eu acredito que isso é muito importante para a gente também fazer transcendências, pensar no nosso contexto, no nosso dia a dia, como as crianças estão vivendo, né? As crianças com deficiência intelectual, como é que elas vivem as 4 horas dentro da escola. Então vamos pensar assim, ó. Você sempre tem 2 caminhos, certo? Um caminho fácil, que é o caminho que? Deixar a criança sozinha, esperar o tempo dela, trazer atividades de repetição, de memorização, de cópia, tentar ensinar ela pelo babebibabu, oferecer para ela atividades infantilizadas. Isso tudo é um caminho muito fácil. Inclusive porque você pode baixar essas atividades todas da internet, até colorida, para ficar bonita e impressionar a família. Só que isso é negligência. Não se iluda, porque essa criança tem um potencial e não está sendo desenvolvido por você. Então é negligência. Agora, nós temos o caminho que é necessário. Então nós temos o caminho fácil
e nós temos o caminho que é necessário. E é nesse caminho necessário que você vai obter os resultados que você espera. Qual é o caminho necessário? É um caminho que você vai desenvolver a potencialidade. Como é que eu faço isso? Mediando, usando as ferramentas da mediação cognitiva. Mediação cognitiva não é sentar do lado do aluno e ajudar ele a fazer a tarefa. Isso não é mediação. Mediação cognitiva, ela se pauta em 3 bases. Primeiro, a criança tem que saber por que está fazendo aquela tarefa. Segundo, ela tem que pensar além da tarefa. A tarefa é apenas um pretexto para você fazer a criança pensar. E o terceiro é que no final da realização dessa tarefa tem que ter um significado. Afinal, por que eu fiquei ali 15 minutos tentando fazer aquela tarefa? Aí muda tudo. Nesse sentido, tem que ter a sua presença, o diálogo, a conversa. Agora, mas eu tenho uma sala de 30, não tem problema, pode mediar coletivamente. A mediação pode ser em dupla, em trio, coletivo. Eu já mediei uma turma, eram professores, né? Não tinham deficiência intelectual, mas eu mediei 500 pessoas ao mesmo tempo. E pior, nem sabia que ia ter no auditório 500 pessoas. Eles falaram de 50, só esqueceram de botar o outro 0. Mas mediei. Atividade mediada, pensada, com intencionalidade, fiz eles fazerem transcendência, construir um significado. Agora, a pergunta é, qual é o caminho que você tem andado? O mais fácil ou aquele que é necessário? Você tem que dar o primeiro passo, tá bom? Um beijo grande para você e gratidão.